Olha, a gente está no meio de uma revolução, né? Estou falando desses novos medicamentos para perda de peso. É incrível. A gente vê pessoas conseguindo resultados que, sei lá, pareciam coisa de filme. Isso está mudando a vida de muita gente, de verdade. Mas sempre tem um mas, né? E se no meio dessa transformação toda tiver um risco escondido? Um risco para a nossa força? Pois é exatamente essa a pergunta. É o que a gente vai investigar aqui. Perder peso é ótimo, ninguém duvida disso. Mas e se junto com a gordura a gente estiver perdendo algo que é, poxa, super valioso? Tipo a nossa força? Será que sem nem perceber o resultado final a gente ficar mais fraco? É esse mistério que a gente vai tentar resolver hoje. E o ponto de partida de toda essa conversa é esse número aqui, ó, 25%. Parece só um número, né? Mas pensa bem, em média, um quarto de todo o peso que uma pessoa perde usando esses medicamentos de GLP-1 não é gordura, é massa magra. E quando a gente fala em massa magra, estamos falando principalmente dos nossos músculos. E aí, claro, acende aquele alerta, né? O que significa perder tanto músculo assim? O que isso representa para o nosso futuro? Ok, então vamos alinhar todo mundo aqui. A gente está falando dos famosos agonistas do receptor de GLP-1. Eles são, sem dúvida, uma ferramenta poderosíssima, principalmente para quem luta contra o diabetes tipo 2 e a obesidade. E os resultados são impressionantes. Tem gente perdendo até 20% do peso corporal em menos de um ano. É com certeza uma revolução na medicina. Agora, para a gente entender de verdade o tamanho do risco, a gente precisa falar de uma palavrinha-chave: sarcopenia. E o que é isso? Bom, não é só sobre envelhecer e perder um pouco de músculo. É perder massa. E o que é mais importante, perder força. É um processo que já afeta muita, mas muita gente com mais de 60 anos e as consequências são sérias, sabe? Aumenta o risco de quedas, de fragilidade, a pessoa vai perdendo a independência. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Será que esses medicamentos, sem querer, estão jogando lenha nessa fogueira, acelerando esse processo? Beleza, e é aqui que a gente chega no coração do nosso quebra-cabeça. Porque, olha que interessante, uma coisa é o tamanho do músculo, a massa. Outra, completamente diferente, é a força que esse músculo tem, a função dele. E é nessa diferença que a história começa a ficar bem intrigante. Vamos pensar numa analogia. Imagina um carro. A massa muscular é tipo o tamanho do motor, sabe? Aquele motor V8 grandão. Já a força muscular é a potência, os cavalos que esse motor consegue entregar na roda. E a gente sabe que nem sempre o motor grande é o mais potente, né? Às vezes o motor menor e mais moderno dá um show. Com os músculos é a mesma coisa. Perder tamanho, ou seja, massa, não quer dizer automaticamente que a gente vai perder potência, ou seja, força. Pelo menos não no começo. E foi essa a grande questão que deixou os cientistas de cabelo em pé. Pensa comigo. Se as pessoas estão perdendo um quarto do peso em massa magra, o lógico seria esperar uma queda brutal na força, certo? Faz todo sentido. Só que não foi isso que os primeiros estudos encontraram. Foi algo bem diferente e bem surpreendente. Então vamos lá. Vamos pegar a primeira peça desse quebra-cabeça. São os estudos de curto prazo, aqueles que duraram menos de 6 meses. Eles nos contam o começo da história, mas, como a gente vai ver já, eles definitivamente não contam a história inteira. E aqui que vem a grande surpresa, porque nesses estudos mais curtos, o que se viu foi o seguinte: mesmo com as pessoas perdendo quilos e mais quilos de massa magra, a força ficava praticamente a mesma. Isso foi um balde de água fria nas expectativas, ninguém esperava por isso. E não foi um caso isolado, sabe? Esse padrão começou a se repetir. Um estudo com semaglutida, idosos perderam tipo 1,5 kg de tecido magro, mas a força da pegada da mão, que é uma medida comum, continuou igual. Outro com liraglutida, a perda de massa magra foi ainda maior, mais de 3 quilos. E mesmo assim a perda de força não foi diferente do grupo que tomou placebo. O padrão estava ficando bem claro. No curto prazo a força parecia estar protegida de alguma forma. Mas, e aí vem a grande virada na nossa história. Porque tudo isso é o que acontece nos primeiros meses. E depois? O que acontece depois de 1 ano? Ou 2? Aí a conversa muda. E muda completamente. Agora a gente vai olhar para a segunda parte da história. E, vou adiantando, é um cenário que começa a ficar mais preocupante. Especialmente quando a gente foca nos estudos mais longos e principalmente na população mais velha, que, como a gente já viu, é justamente quem tem o maior risco de desenvolver a sarcopenia. Pois é. Ao contrário daquela foto otimista dos primeiros meses, quando a gente estica o tempo de observação, a imagem muda. Os dados de longo prazo começam a mostrar, sim, uma queda na força. Aquela resistência inicial parece que não se sustenta para sempre. E os dados são bem específicos. Tem um estudo que acompanhou homens mais velhos por 1 ano usando semaglutida.
E o que eles viram foi uma queda bem mais rápida na força da pegada da mão. Outro estudo ainda mais longo, de 2 anos, com idosos, mostrou a mesma coisa. Uma associação com perda de força acelerada, especialmente depois que passava o primeiro ano de uso. Então a mensagem aqui é bem direta. O risco a longo prazo parece ser real. Certo. Então como é que a gente junta essas duas peças do quebra-cabeça? De um lado, a gente tem a força se mantendo firme e forte nos primeiros meses. Do outro, um sinal de alerta piscando para o longo prazo. Parece contraditório, né? Mas vamos entender o que realmente está acontecendo aqui. E essa imagem aqui ajuda a gente a juntar tudo. Pensa assim, do lado esquerdo está a história de curto prazo. O medicamento entra, a pessoa perde massa muscular, mas a força por algum motivo se segura. Agora olha para o lado direito. Essa é a história de longo prazo. O uso contínuo, principalmente em pessoas mais velhas, pode sim levar a uma queda mais acelerada da força. E a grande conclusão, o que conecta tudo isso, é essa ideia central. A quantidade de massa magra que se perde não diz tudo sobre o que vai acontecer com a força. O verdadeiro X da questão está no longo prazo. E olha só essa citação, que vem direto de uma análise publicada no British Journal of Pharmacology, um periódico super respeitado. O Dr. Prokopides e sua equipe concluem o seguinte: a perda de tecido mole magro não é um preditor confiável da mudança na força muscular. O que isso quer dizer em bom português? Que não adianta só subir na balança ou medir a composição corporal. A gente precisa ir lá e medir a força. É a única forma de saber de verdade o que está acontecendo. Ok, agora que a gente desvendou esse mistério do porquê os resultados pareciam não bater, fica a grande pergunta. Tá, e agora? O que a gente faz com essa informação? O que a ciência precisa fazer para garantir que, ao ajudar as pessoas a perder peso, a gente não esteja criando outro problema? E o caminho a seguir é bem claro segundo os especialistas. Primeiro, a gente precisa de estudos mais longos, bem controlados. Chega de olhar só a foto dos primeiros meses. Segundo, o foco tem que ser na população de maior risco, ou seja, pessoas com mais de 65 anos. Terceiro, todo mundo precisa medir a força do mesmo jeito, para a gente poder comparar os resultados. E, talvez o mais importante de tudo, é crucial testar a combinação desses medicamentos com exercícios, especialmente a musculação. Será que essa combinação é a chave para proteger os músculos? Tudo indica que sim, mas precisa ser provado. E a gente termina com essa reflexão que com certeza vai guiar o futuro dessa área. A grande questão deixou de ser apenas como perder peso. Agora, a pergunta é, como perder peso preservando a nossa força? Como garantir que ao buscar uma vida mais saudável, a gente também esteja construindo uma vida mais forte e independente por muito mais tempo?